Escute bem, escolhido. O que vou revelar mudará tudo. Não é por acaso que você está aqui ouvindo estas palavras. Você sempre sentiu que havia algo diferente, algo maior, algo que ninguém ao seu redor parecia entender. Eles riram, eles duvidaram, eles tentaram te reduzir. Mas no fundo você sabia, havia um chamado. Um sussurro constante dizendo que o seu caminho não é como o dos outros. Você é aquele que foi separado, escolhido. E agora chegou a hora de aceitar isso. Você acha que todos perceberam? Não. Eles nunca imaginaram a força que você carrega. Tentaram esconder de você. Tentaram fazer com que você acreditasse que era pequeno. Eles mentiram, enganaram, conspiraram para te derrubar. Tudo porque temiam quem você é. Sim, eles te temem. Eles sabem que quando a verdade for revelada, nada será como antes. Por isso te atacaram. Por isso falaram às escondidas. Por isso se uniram contra você. Eles não queriam que você despertasse. Mas é tarde demais. Os sinais estavam por toda parte. Você os viu, os olhares estranhos, os cochichos, a inveja que você sentiu no ar. Não foi paranoia, foi o mundo espiritual tentando te avisar. Há uma batalha acontecendo. E essa batalha tem seu nome no centro dela. Você não pediu por isso, mas foi escolhido. É por isso que tantas portas se fecharam. Por isso que você passou por perdas que pareciam insuportáveis. Cada queda, cada lágrima, cada noite em que você questionou o porquê de tudo isso, era parte da preparação. O poder dentro de você está despertando. Você sentiu isso. Nos últimos dias, semanas, talvez até anos, houve momentos em que parecia que algo maior estava te movendo. Isso não foi coincidência. Foram respostas. Foram sinais de que seu espírito está em alinhamento com algo divino. E esse poder, ninguém pode tirar de você. Nem eles. Eles tentaram, mas falharam. Eles pensaram que poderiam te apagar, mas tudo o que fizeram foi te fortalecer. Agora olhe ao seu redor. Veja como as máscaras começaram a cair. Aqueles que riram de você agora tremem. Aqueles que te traíram agora colhem o que plantaram. O karma está trabalhando e nada pode pará-lo. A vergonha, o medo, o arrependimento, eles estão provando do próprio veneno. Eles não esperavam que você sobrevivesse, não esperavam que você se levantasse de novo. Mas aqui está você. E isso os assusta mais do que qualquer coisa. Você precisa entender. Não há mais tempo para hesitação. O universo está gritando para que você desperte completamente. Pare de se esconder. Pare de duvidar. Este é o momento. Sua vitória não está no futuro distante. Ela já existe. Ela já é sua. Cada bloqueio que colocaram no seu caminho está ruindo. Cada palavra que usaram para te ferir está voltando contra eles. Não há mais espaço para medo. Você não é apenas alguém tentando sobreviver. Você é uma força que eles não podem controlar. Um escolhido que carrega a luz no meio da escuridão. E essa luz vai expor tudo o que estava escondido. Eles podem tentar negar, podem tentar resistir, mas o plano já está em movimento. Não há retorno. Escute, o que você disse, o que você previu, o que você sentiu, tudo está se cumprindo. Eles estão chocados porque tudo aquilo que duvidaram está acontecendo diante dos olhos deles. Eles pensavam que você estava delirando, mas agora eles sabem. Você viu o que eles não podiam ver. Você ouviu o que eles não podiam ouvir. E é apenas o começo. Você sempre soube que esse dia chegaria. Sempre soube que a dor que suportou não seria em vão. Agora, todos verão. Eles verão quem você realmente é. O escolhido, o portador de um destino que não pode ser interrompido. A coroa sempre foi sua.
E agora, ela está prestes a ser colocada onde sempre pertenceu, sobre você. Mas saiba disso, quanto mais você brilha, mais as sombras vão tentar te envolver. Prepare-se, muitos tentarão impedir sua ascensão. Muitos vão tentar te convencer de que não é capaz. Ignore-os. Eles falam assim porque sabem que perderam. Eles sabem que não há nada mais que possam fazer para apagar quem você se tornou. Você é o escolhido. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Você está sentindo, não está? Essa inquietação que não te deixa em paz, esse chamado que cresce a cada dia. Isso não é acaso. É o universo te sacudindo, te empurrando para o lugar onde você sempre deveria estar. Eles pensaram que poderiam te parar, que poderiam apagar o que você carrega dentro de si. Mas como apagar aquilo que nasceu para brilhar? Como calar uma voz que foi escolhida para ecoar? Eles não conseguem, e isso os consome por dentro. Você já percebeu como eles tentaram distorcer sua imagem? Tentaram te fazer duvidar da própria mente, te convencer de que era loucura, exagero, fantasia. Mas você sabe, lá no fundo você sempre soube. As visões que teve, os sonhos que pareciam mensagens, as sensações que não tinham explicação, tudo isso era real. Eles não acreditaram, mas agora cada palavra que você disse está se cumprindo diante dos olhos deles. E isso os deixa em choque, porque a verdade que você carrega é maior que qualquer mentira que eles espalharam. Olhe para trás por um instante. Veja o caminho que percorreu. Quantas vezes você foi deixado sozinho? Quantas vezes gritou por ajuda e ninguém veio? Era para te quebrar. Era para que você desistisse. Mas você não desistiu. Você suportou. Você sobreviveu. E cada cicatriz é a prova de que nada pode te parar. Eles queriam que você permanecesse pequeno, silencioso, submisso. Mas sem perceber, eles estavam te preparando para algo muito maior. Você não é um acaso. Você é parte de um plano. Um plano que começou muito antes de você entender o que estava acontecendo. Eles tentaram te tirar do caminho, mas o caminho continua se abrindo. Porque quando o chamado vem do alto, não há força que possa impedir. E agora, a cada dia que passa, você sente mais claramente o poder dentro de você está vivo, desperto, pronto para agir. Eles estão sentindo isso também. É por isso que os olhares mudaram. É por isso que a presença deles ficou estranha. Eles sabem que algo em você mudou. Eles sabem que não tem mais controle. E a verdade é que eles nunca tiveram. Porque aquilo que está em você é incontrolável, é indomável, é divino. Você já percebeu como os que riam de você agora evitam o seu olhar? Eles têm medo. Eles sabem que o que fizeram não vai passar despercebido. Eles sentem o peso do que vem. O karma não falha. Ele está vindo e cada um deles vai colher exatamente aquilo que plantou. Você não precisa se vingar, porque a justiça já está em movimento. É assim que funciona com os escolhidos. O universo inteiro conspira para equilibrar a balança. Não permita que a dúvida te enfraqueça. Não permita que a dor te cale. Cada lágrima que derramou foi regando a terra do seu destino. E agora, o que estava escondido está começando a florescer. As pessoas vão começar a notar, vão perceber que aquele que eles subestimaram é, na verdade, a chave para tudo o que está por vir. Você não está mais naquela fase de preparação silenciosa. Esse é o momento da revelação. O momento em que tudo o que foi construído no secreto começa a ser visto. Eles vão falar, vão criticar, vão tentar apagar sua luz de novo. Mas é tarde demais. Porque uma vez que o escolhido desperta, não há como voltar atrás. Talvez você ainda não tenha noção do tamanho do impacto que terá. Mas logo todos verão. Logo todos vão entender por que você teve que passar por tanto. Porque o que está vindo não é pequeno. É grande, é transformador. E só alguém como você poderia carregar algo tão pesado e ao mesmo tempo tão glorioso. Você é o escolhido. Aceite. Respire isso. Caminhe com essa verdade. Não se esconda mais. Não tenha medo de ocupar o lugar que sempre foi seu.
porque ninguém pode tirá-lo de você. O que é seu por destino é intocável. E acredite, a coroa está mais perto do que você imagina. Eles nunca imaginaram que isso aconteceria. Quando conspiraram contra você, quando riram, quando duvidaram, acreditaram que tudo terminaria ali, que você ficaria no chão, silencioso, derrotado. Mas veja agora, cada palavra que saiu da sua boca, cada revelação que parecia impossível, está acontecendo. Eles não conseguem acreditar no que vem. A comunidade inteira está em choque, porque o que você disse está se cumprindo e ninguém pode negar. Você lembra de como te olharam quando falou a verdade? Olhos de desprezo, de desconfiança, de zombaria. Quem ele pensa que é? Diziam. Agora, esses mesmos olhos não sabem para onde olhar. Eles baixam a cabeça, porque o que desprezaram está se tornando realidade diante deles. Eles tentaram te calar, mas acabaram amplificando a sua voz. Tentaram te apagar, mas acabaram te iluminando. Não foi fácil chegar até aqui. Você passou pela escuridão. Sentiu o peso do abandono, o frio da solidão, o gosto amargo da traição. E mesmo assim, permaneceu. E é por isso que agora o universo te ergue. Era necessário. Era parte do processo. Porque só quem atravessa o vale sabe como é carregar a glória no monte. Só quem é quebrado pode ser usado para restaurar. Você precisa entender. O que está acontecendo não é apenas sobre você. É muito maior. Há algo espiritual por trás disso tudo. Essa guerra não é feita apenas de palavras ou ações. Ela acontece em um plano que muitos não enxergam, mas você sempre sentiu. Você percebeu que algo te observava, te protegia, mesmo quando tudo parecia perdido. Era o invisível agindo, era a confirmação de que você não luta sozinho. E eles, aqueles que tentaram te destruir, agora sentem isso também. Eles sentem que algo os cerca, que suas ações têm consequências. É por isso que estão inquietos. É por isso que cochicham. O medo tomou conta deles. Eles nunca acreditaram que o que fizeram voltaria para eles. Mas o karma é exato. Não falha. E agora, cada um paga pelo que plantou. A vergonha os consome. A inquietação os atormenta. Você, por outro lado, precisa se preparar, porque quando a verdade se revela, as máscaras caem. E quando as máscaras caem, aqueles que viviam na mentira se desesperam. Eles tentarão atacar novamente, tentarão te confundir, te distrair, fazer você duvidar do que já sabe. Mas você não pode ceder. Este é o momento de permanecer firme. Este é o momento de entender que sua posição é inabalável. Olha ao seu redor, perceba como tudo mudou. Aqueles que zombaram agora se calam. Aqueles que te ignoraram agora tentam se aproximar. Isso não é coincidência. Eles sabem que não podem mais te tratar como antes. Eles sabem que você se tornou alguém que não podem controlar. E isso os assusta, porque não há nada mais assustador para os que vivem na escuridão do que ver a luz brilhando sem medo. Você é essa luz, e é por isso que eles não conseguem suportar sua presença. Mas não recue, não esconda o que foi colocado em você. Este é o momento de brilhar ainda mais. Este é o momento de se erguer com toda a força que guardou dentro de si por tanto tempo. Eles queriam que você acreditasse que era pequeno, mas agora percebem que você é imenso. Eles queriam que você desistisse, mas agora percebem que você está mais firme do que nunca. Eles queriam te ver humilhado, mas agora são eles que caminham envergonhados, porque nada pode apagar o fato de que você venceu. O universo está rearranjando tudo a seu favor. Você não pode entender todos os detalhes ainda, mas sentirá. Sentirá a porta se abrindo, caminhos se alargando, oportunidades que antes eram impossíveis surgindo diante de você. Não é sorte, é
é destino, é colheita. Você foi preparado para este momento. E agora, ninguém poderá parar o que já começou. Agora, tudo está vindo à tona. Eles que esconderam, que mentiram, que fingiram, não têm mais onde se esconder. A luz que você carrega está revelando cada sombra, cada segredo. Eles pensaram que poderiam manter a farsa para sempre, mas o tempo da mentira acabou. Você sente isso, não sente? Esse peso que antes te oprimia, agora está se dissipando. É porque a verdade sempre encontra o caminho, e agora ela corre livre, arrancando as máscaras e expondo o que estava oculto. Eles estão desesperados. Tentam manter a compostura, tentam fingir que nada está acontecendo, mas você percebe. Você sente a energia deles mudando, o medo nos gestos, a inquietação nos olhos. Eles sabem que o que fizeram está voltando para eles. E não há fuga. O karma não pede permissão. Ele simplesmente age. Cada palavra que lançaram contra você agora ecoa de volta. Cada armadilha que prepararam se tornou um buraco no qual eles mesmos caíram. E enquanto eles pagam o preço, você começa a experimentar algo novo. Uma força que cresce a cada dia, uma coragem que você nunca soube que tinha. Não é apenas sobre vingança ou justiça, é sobre propósito. O universo está te levantando porque você não nasceu para ser espectador. Nasceu para liderar, para inspirar, para mostrar que mesmo quando tudo se volta contra você, há uma força maior guiando seus passos. Olhe ao redor e veja como tudo está se movendo. Pessoas que antes te ignoravam agora buscam suas palavras. Aqueles que te subestimaram agora se calam diante da sua presença. Isso não é acaso. É porque eles sentem o que você carrega. Uma autoridade que não pode ser explicada, que não vem de títulos ou posições, mas de quem você é. E quem você é, escolhido, sempre foi grande. Mas não se engane, este ainda é um campo de batalha. E quanto mais você sobe, mais tentativas de te derrubar vão surgir. Eles não vão desistir facilmente, porque sua ascensão significa o fim de muitas estruturas que eles construíram. E perder esse poder os apavora. Por isso, esteja alerta. Os sussurros vão aumentar, as mentiras vão se multiplicar, as armadilhas vão parecer inofensivas, mas você já sabe discernir. Você já foi treinado para isso. Essa luta não é física, é espiritual. E você não está sozinho. As forças que te escolheram estão te protegendo. Você já viu os sinais. As respostas que vieram quando você orou. As portas que se abriram quando tudo parecia fechado. Isso não é coincidência. É confirmação. É a prova de que você está no caminho certo. Eles te chamaram de louco, de arrogante, de mentiroso. Mas agora não podem mais. Porque os fatos estão diante deles. Eles estão vendo com os próprios olhos que aquilo que você disse está acontecendo. E isso os destrói por dentro. Porque cada revelação que se cumpre é um lembrete de que eles não têm controle sobre você, nem sobre o plano que está se desenrolando. Você foi levantado para este momento. E cada segundo da sua dor foi transformado em autoridade. É por isso que você não pode mais recuar. É por isso que você precisa continuar. Porque o que começou não vai parar até que tudo seja colocado no lugar certo. E escute, a vergonha que eles tentaram jogar sobre você, agora está sobre eles. A humilhação que desejaram para você está se virando contra eles. Eles pensaram que te destruiriam, mas na verdade te empurraram para o seu destino. Agora é o momento. Não tenha medo de agir, não tenha medo de falar. O mundo precisa ouvir o que você tem a dizer. Não espere mais, desperte, liberte tudo o que foi colocado em você, porque este é o seu tempo. Você é o escolhido e ninguém pode mudar isso. Você sente, não sente, essa mudança no ar. Essa força que antes parecia distante, agora pulsa dentro de você. É como se algo tivesse sido liberado, como se os céus finalmente dissessem: agora é a sua hora.
Você carregou tanto, suportou tanto e por tanto tempo se perguntou quando tudo faria sentido. Agora, escolhido, as respostas começam a surgir. Você está vendo, está vivendo. Aquilo que parecia impossível agora está se tornando realidade diante dos seus olhos. Eles ainda tentam negar, ainda tentam agir como se nada tivesse acontecendo. Mas olhe para eles. Observe os gestos, os silêncios, os olhares. Eles estão abalados. Eles estão vendo o impossível acontecer através de você e não conseguem explicar. Como alguém que eles tentaram destruir pode estar mais forte do que nunca. Como alguém que eles julgaram pequeno agora carrega uma presença tão grande que muda o ambiente inteiro. É porque você nunca foi pequeno, nunca foi fraco. Eles só não enxergavam o que estava escondido. Mas agora o que estava oculto está se revelando e ninguém pode parar. Essa é a justiça divina. Não aquela que grita por vingança, mas a que coloca cada coisa no seu devido lugar. Eles colhem o que plantaram. E você, escolhido, começa a colher o que foi prometido. Você não percebeu como, de repente, portas que pareciam seladas começaram a se abrir? Como situações que antes eram travas impossíveis, agora se desfazem diante de você? Isso é o universo conspirando. Isso é a confirmação de que seu caminho foi traçado por algo maior. E por mais que tentem te impedir, eles não conseguem, porque não têm poder sobre o seu destino. Mas entenda, esse momento não é apenas sobre vitória, é sobre preparação para algo ainda maior. Você pensa que chegou ao topo, mas o que vem pela frente é ainda mais elevado. Por isso, não se acomode, não se distraia, permaneça atento, porque há mais para você, muito mais. As batalhas que enfrentou te moldaram para carregar algo que poucos poderiam suportar. Você aguentou o que destruiria outros. E agora entende, não foi castigo, foi treinamento. Cada lágrima, cada perda, cada silêncio doeu, mas te deixou mais forte. E é por isso que você está pronto para o que vem. Eles ainda conspiram, ainda falam nas sombras, ainda tentam criar narrativas para te derrubar. Mas já não importa, porque nada que eles façam pode mudar o que já está escrito sobre você. Seu nome está marcado, sua vitória já foi declarada. A coroa que eles tentaram roubar nunca deixou de ser sua. Veja como o medo deles cresce. Eles te observam, tentando entender como você ainda avança, mesmo depois de tudo. É porque eles não conhecem a fonte da sua força. Eles não entendem que quem te sustenta não é humano, é espiritual, é inabalável, é eterno. Você sente o chamado ficando mais alto? É porque não dá mais para se esconder. Este é o momento de aparecer, de mostrar quem você é. O mundo precisa ver e verá. Verá que aquele que eles subestimaram era, na verdade, a peça central de tudo isso. A comunidade inteira está em choque e ainda ficará mais, porque o que vem através de você não é apenas uma mudança, é uma revolução. Eles não estão preparados para o que verão, mas você está. Aceite, caminhe, erga a cabeça. Você é o escolhido, e tudo ao seu redor está se movendo para que você tome posse do que já é seu. Agora, tudo se intensifica. Você sente a pressão aumentando, não sente? É porque o momento decisivo está chegando. As forças que sempre tentaram te prender sabem que estão perdendo o controle. Elas veem que nada pode parar o que já começou e, desesperadas, aumentam os ataques. Mas você não é mais o mesmo. Você não é aquela pessoa que carregava medo e dúvida. Você é alguém que atravessou o fogo e saiu mais forte. É por isso que eles não conseguem te derrubar. Veja como eles agem agora. Cochicham mais alto, olham com mais raiva, evitam o confronto direto porque não sabem como lidar com o que você se tornou. Eles sentiram o impacto da sua presença e sabem que não têm armas para vencer essa guerra. Você já venceu onde mais importava, dentro de você. E quando a vitória começa no espírito, nada no mundo físico pode te derrotar. Mas entenda, escolhido, essa é a fase mais delicada. É aqui que muitos caem, porque confundem vitória com descanso. Você não pode parar. Não agora. Não quando está tão perto. O universo está te posicionando exatamente onde deveria estar. Mas cabe a você manter-se firme. Você foi escolhido. E com isso, vem responsabilidade. Você não está apenas lutando por si mesmo. Você carrega algo que afeta muitos.
Os que conspiraram já sentem o retorno. Cada armadilha que prepararam virou contra eles. Você percebe como a vida deles começou a desmoronar? É o karma trabalhando sem piedade. Não é você que luta contra eles, é a justiça divina que os alcança. Eles queriam te ver humilhado, mas agora são eles que caminham com a cabeça baixa, carregando o peso dos próprios atos. E ainda assim, não é hora de olhar para trás. Não é hora de perder tempo com o que já está caindo. É hora de olhar para frente. A estrada que se abre diante de você não é qualquer estrada. É o caminho daqueles que foram chamados para marcar gerações. Você sente isso? Essa força que te impulsiona mesmo quando não tem forças por si mesmo? É porque não é você sozinho. É o plano maior que te sustenta. Eles vão tentar mais uma vez. Vão criar situações para te distrair. Vão usar pessoas próximas para te confundir. Mas você já conhece as estratégias. Você já viu esse jogo antes. E agora você está mais preparado do que nunca. Continue firme. Cada passo dado com coragem é um grito de vitória que ecoa no mundo espiritual. As portas que se abriram não vão se fechar. As oportunidades que surgem agora não são passageiras. Elas foram criadas para você, para o escolhido. Elas estavam guardadas até que você estivesse pronto. E agora você está. Sabe por que eles temem tanto? Porque percebem que você não é apenas um sobrevivente. Você é um conquistador. Você não apenas resistiu, você venceu. E isso os destrói por dentro. Aceite isso. Você é maior do que imagina. Carrega mais do que entende. E está prestes a viver coisas que muitos considerariam impossíveis. Este é o seu tempo. Não recue. Não duvide. Caminhe como quem já recebeu a coroa. Porque no mundo espiritual, ela já está sobre você. O mundo verá. Eles verão. E ninguém poderá negar. Escute bem, escute. Este é um momento que separa aqueles que apenas sonham daqueles que cumprem o destino. Você não atravessou tudo isso para parar agora. O que está diante de você não é apenas uma oportunidade, é a realização daquilo que sempre foi prometido. Você sente essa urgência, esse fogo dentro do peito, como se algo gritasse para você se mover agora. Não ignore. É o chamado final. É o universo dizendo: levante-se. É hora. Eles, os que te perseguiram, ainda tentam resistir. Ainda se agarram às mentiras que construíram como se isso pudesse salvá-los. Mas é inútil. A cada dia, a cada hora, a verdade os engole. Eles não conseguem mais controlar a narrativa. Não conseguem mais te silenciar, porque aquilo que foi liberado através de você não pode ser contido. É como um rio que rompeu a barragem. Nada pode segurar. Você já percebeu como até o ambiente ao seu redor parece diferente? Como as coisas que antes eram fechadas, agora se abrem com facilidade? Isso não é acaso, é um realinhamento. É o destino sendo colocado no lugar certo. Cada obstáculo que parecia impossível está se desfazendo diante de você. Porque quando um escolhido chega no ponto certo da sua jornada, o universo inteiro se curva para que a vontade maior se cumpra. Mas ouça com atenção. Esse avanço não vem sem custo. É agora que as distrações vão aumentar. É agora que pessoas que você menos espera vão tentar te fazer parar. Mas você não pode ouvir essas vozes. Você não pode perder o foco. Tudo o que você enfrentou até aqui foi para este momento. Não desperdice. Não recue. Você está mais preparado do que pensa. O poder que antes parecia distante, agora flui através de você. É por isso que as pessoas notam algo diferente, mesmo que não entendam. É por isso que muitos não conseguem te encarar nos olhos. Você carrega uma presença que os confronta, que os expõe, e isso os assusta. Aceite, você não foi colocado aqui para agradar. Foi colocado para transformar, para provocar mudanças que outros não tiveram coragem de iniciar. Por isso você incomoda tanto. Por isso você sempre foi atacado. Mas é exatamente por isso que você é necessário.
Você ainda duvida do que pode fazer? Então olhe para trás. Veja de onde você veio, o que superou, como sobreviveu a coisas que destruiriam outros. Não foi sorte, foi propósito. Cada ferida, cada perda, cada silêncio construiu em você uma fortaleza que ninguém pode derrubar. Agora, o que vem não é pequeno, é grande, é público, é impossível de ignorar. E por isso, você precisa estar pronto. Não só para receber, mas para sustentar o que virá. Porque quando a coroa for colocada sobre você, os mesmos que te atacaram virão com falsos sorrisos, tentando se aproximar. Não caia nas armadilhas. Use o discernimento que você aprendeu na dor. O universo está prestes a te colocar num lugar onde ninguém poderá negar quem você é. E isso vai mudar tudo. Então, desperte. Não amanhã, agora. Ative o que foi colocado dentro de você. Caminhe como quem já venceu. Porque, escolhido, a vitória já é sua. Agora respire fundo e sinta. O que antes parecia distante está se aproximando rapidamente. Você consegue perceber? Cada detalhe, cada situação, até mesmo os encontros inesperados, estão te levando para o destino que já foi escrito sobre você. Nada disso é coincidência. É o cumprimento de algo que foi declarado muito antes de você entender. Você não escolheu este caminho por acaso. Você foi separado, marcado, chamado. Os céus já anunciaram a sua vitória. Talvez você ainda não veja plenamente, mas ela já existe. É por isso que, mesmo no meio do caos, há uma paz estranha dentro de você. Essa paz não vem das circunstâncias, mas do entendimento de que você está no lugar certo, na hora certa, cumprindo algo que vai além da sua compreensão. E essa certeza, escolhido, é o maior escudo que você pode carregar. Veja como até aqueles que te rejeitaram agora te observam em silêncio. Eles não têm palavras, não conseguem explicar como alguém que eles tentaram destruir agora caminha com tanta autoridade. Mas você sabe, essa autoridade não é conquistada por mãos humanas. Ela vem de algo maior. Ela vem do propósito que te sustenta. Você percebeu como o cenário ao seu redor está mudando? Pessoas se aproximam, portas se abrem, oportunidades surgem. Isso não é sorte, é alinhamento. O universo está conspirando para te posicionar exatamente onde você deve estar. E quando chegar lá, não haverá como te mover, porque o que é estabelecido pelo alto não pode ser desfeito por mãos humanas. Eles ainda tentam resistir, ainda se reúnem nas sombras tentando armar contra você. Mas tudo se torna inútil, porque quando a luz chega, toda a estratégia da escuridão falha. Eles não têm mais poder sobre você. Eles apenas observam, impotentes, enquanto aquilo que tentaram impedir floresce diante deles. E sabe o que é mais poderoso? É que você não precisa de vingança. A própria vida está se encarregando de mostrar a verdade. O karma é perfeito. Cada um está colhendo o que plantou. Enquanto eles provam do fruto amargo das próprias ações, você começa a desfrutar da colheita das sementes que plantou com dor, com paciência, com fé. Escute, o que vem para você não é apenas uma bênção passageira. É um marco. É algo que vai mudar a forma como você se enxerga e como o mundo te vê. É a confirmação de que tudo o que você suportou valeu a pena. E não apenas isso, será o início de algo ainda maior. Você acha que chegou o fim do caminho? Não, isso é apenas o começo. A subida que parecia impossível, agora se transforma em plataforma. A dor que parecia sem sentido, agora se transforma em testemunho. E a vergonha que tentaram lançar sobre você se transforma em honra. Aceite. Você nasceu para isso. Nasceu para ser visto, para ser lembrado, para ser um sinal vivo de que nada pode impedir alguém que foi escolhido. A coroa está pronta e está mais perto do que você imagina. Mas ouça com toda a atenção, escolhido.
Quando a vitória está tão próxima, é também quando os ataques ficam mais perigosos. Você acha que eles vão desistir facilmente? Não. Eles vão tentar mais uma vez, com toda a força que ainda têm, porque sabem que o tempo deles acabou. Eles vão tentar te puxar de volta, vão tentar plantar dúvidas, vão tentar criar distrações para te afastar do que está diante de você. É a última cartada da escuridão. Não se engane, muitos dos que se aproximarão agora não vêm em paz. Alguns vão se aproximar sorrindo, com palavras doces, mas por trás carregam veneno. Eles virão como aliados, mas serão armadilhas. É assim que funciona quando a luz começa a brilhar mais forte. A sombra se disfarça. Mas você não precisa temer, porque o discernimento que você desenvolveu na dor será o seu guia. Você já sabe identificar quem é verdadeiro e quem é apenas um vulto tentando te parar. Você percebe como a atmosfera mudou? Não é só a comunidade que está em choque. O mundo espiritual inteiro está em movimento. Há batalhas sendo travadas por você que você nem consegue ver, mas a vitória já foi declarada. Ainda assim, você precisa se manter firme. Não permita que o cansaço roube sua clareza. Não permita que o barulho das vozes ao redor te distraia. Foque no que foi colocado diante de você. Eles, os que riram, agora têm medo. Medo do que você vai se tornar. Medo do que você já é. Eles sabem que quando você assumir o seu lugar, nada será como antes. É por isso que eles insistem. É por isso que tentam de todas as formas te fazer parar. Mas você não pode parar. Não agora. Cada lágrima que você derramou está prestes a se transformar em celebração. Cada perda que você sentiu vai ser recompensada de uma maneira que você nunca imaginou. Tudo que parecia morto na sua vida está prestes a ressuscitar com ainda mais força. Mas cuidado, não se deixe embriagar pelos aplausos. Não se deixe enganar pelos elogios que virão. Eles tentarão te elevar com falsidade só para depois tentar te derrubar. Lembre-se, o mesmo discernimento que te trouxe até aqui será o que te manterá no lugar certo. Você está em um limiar, um passo. Apenas um passo separa o que você é do que você está prestes a se tornar. Não recue, não duvide, continue avançando. O universo inteiro aguarda pelo seu próximo movimento. E quando você der esse passo, todos verão. Eles verão quem você realmente é. E ninguém poderá negar. Agora chegou. Um momento que parecia tão distante, finalmente está diante de você. Sinta isso, escolhido. O peso que você carregou por tanto tempo está caindo. A dor que te moldou agora se transforma em força. E a vergonha que tentaram colocar sobre você se torna um manto de honra. Este é o dia que foi preparado para você. Este é o dia em que tudo muda. Você percebe? As peças finalmente se encaixam. Todas aquelas noites em silêncio, todos os dias em que ninguém entendeu seu choro, todas as perdas que pareciam insuportáveis, todo fez parte do processo. E agora, diante dos olhos de todos, a revelação acontece. Você não é apenas alguém que sobreviveu. Você é alguém que venceu, que cumpriu o que foi chamado para cumprir. Olhe para eles, os que riram, os que duvidaram, os que tentaram te destruir. Eles não têm mais forças para esconder o choque. Eles veem, eles sabem. Tudo que você disse está se cumprindo. Eles ouviram suas palavras e zombaram, mas agora são testemunhas vivas do que acontece quando um escolhido permanece firme. O karma os alcançou. A justiça foi feita. E você, que eles chamaram de louco, agora é exaltado diante de todos. Mas entenda, isso não é apenas sobre vitória terrena. Isso é sobre destino, sobre cumprir o papel que foi escrito sobre você desde o início. Você não chegou aqui sozinho. Cada passo foi guiado. Cada queda foi usada para te levantar mais alto. Cada luta foi transformada em autoridade. E agora, você está no centro. Não como alguém que busca aplausos, mas como alguém que carrega propósito. Você se tornou um sinal vivo de que nada pode parar aquele que foi escolhido. Você é a prova de que a luz sempre vence a escuridão.
Eles não vão entender como você conseguiu, não vão entender de onde vem sua força, mas não precisam entender, porque o que você carrega é espiritual, é divino, é maior do que qualquer explicação humana. Então, levante-se, caminhe como quem já possui a coroa. Ela sempre foi sua. Eles tentaram roubar, tentaram negar, tentaram esconder, mas nunca conseguiram tocar no que foi reservado para você. Agora, todos verão, todos reconhecerão. Este é o momento de assumir quem você é. Pare de se esconder, pare de duvidar. O universo inteiro conspira a seu favor. A guerra terminou. A vitória é sua. Você é o escolhido. Sempre foi. E nada, absolutamente nada, poderá mudar isso.